Olá, queridos ouvintes, estamos de volta. Eu sou o professor Hammurabi e estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Estamos ainda no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. A nossa aula de hoje dá continuidade ao tema Princípios da Administração Pública. Hoje daremos ênfase ao princípio da moralidade. Na sequência, o princípio da publicidade e logo depois o princípio da eficiência. Bem, com relação ao princípio da moralidade, de acordo com uma doutrina mais moderna, mais atual, e de acordo com a atual jurisprudência, isso no ano de 2007, a imoralidade administrativa surge como uma forma manifesta de ilegalidade, não só como uma violação de um princípio, mas alcançou-se já o status de uma ilegalidade, cabendo não só mais à administração pública, mas também ao Poder Judiciário controlar a moralidade dos atos da administração. Isto é, não obstante a administração pública ter um poder de autotutela, de controlar e supervisionar seus próprios atos, o Poder Judiciário também o fará. Respeitado, óbvio, a questão da inércia da jurisdição administrativa. Consequentemente, podemos dizer que o responsável pela prática de atos imorais está sujeito a uma série de sanções. Sanções que estão previstas na Lei 8.429 de 1992, mais especificamente em seus artigos 9º e 11. De forma meramente explicativa, os atos de improbidade administrativa, notadamente aqueles que importem violação de princípios, estão descritos nestes artigos anteriormente citados. A título de exemplo, aqui na nossa aula, eu posso citar alguns atos de improbidade administrativa que se pautam em violação do princípio da moralidade, como, por exemplo, o uso de bens públicos e equipamentos públicos e máquinas públicas com finalidade particular. O uso de um automóvel do poder público, com combustível do poder público, por exemplo, para tratar de interesses particulares de alguém, de algum servidor. Intermediar liberação de verbas, a intermediação de verbas públicas também é violação do princípio da moralidade, caracterizando improbidade administrativa. O estabelecimento de contratos diretos, o estabelecimento de contrato direto com fornecedores de serviços ou de mercadorias sem que haja a devida licitação, também é uma violação da moralidade, por consequente, uma improbidade administrativa. A venda de bens públicos abaixo do valor de mercado, isso é, a alienação de bens públicos abaixo do que seria um valor de mercado apropriado. A aquisição de outros bens acima do valor de mercado ou a contratação de serviços acima do valor de mercado, isso é, não obstante uma licitação, acabou acontecendo a licitação, não foi dispensada, a licitação ocorreu e houve um superfaturamento. Isso é uma forma de violação da moralidade administrativa, por consequente, caracteriza o crime de improbidade. Em razão da possibilidade de o judiciário controlar a moralidade dos atos administrativos e ante a necessidade da observância do princípio da inércia da jurisdição, a Constituição Federal de 1988, ela estabelece dois meios de controle da moralidade administrativa que podem ser explorados em uma prova para o Tribunal de Justiça, para o TRE, para o TRF, para um concurso na área de polícia, para um concurso em geral que aborde o tema princípios. Pois bem, a Constituição estabelece dois meios de controle da moralidade administrativa. São eles
a ação popular e a ação civil pública. A ação popular está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 73. A ação popular ela é utilizada para desconstituir atos lesivos à moralidade administrativa, devendo ser subscrita por um cidadão apenas, mediante prova da cidadania, como, por exemplo, a apresentação de seu título de eleitor e o comprovante de que votou e está em dia com suas obrigações eleitorais, uma vez que a cidadania é um status ligado a direitos eleitorais, efetivamente, e não somente a direitos políticos. Também temos aí a figura da ação pública, a ação civil pública, que está prevista na Lei 7.347 de 1985. Repetindo, Lei 7.347 de 1985, cujo o objetivo da ação civil pública é a proteção de interesses individuais, em sendo o ato imoral, violador de direitos individuais. A ação civil pública é um instrumento correto, podemos dizer assim, para o controle da moralidade de atos que afetem interesses transindividuais, podendo dela surgir as sanções descritas no tópico que se segue. Isso é, no próximo momento da nossa aula. Podemos dizer que aos agentes públicos que são responsáveis por atos lesivos à moralidade administrativa, a Constituição prevê, no seu artigo 37, parágrafo 4º, 4 sanções diferentes, de aplicação simultânea. São elas: a perda da função pública, seja essa função aqui, entenda essa função aqui como uma função no sentido genérico. Eu posso ter aqui um cargo eletivo, eu posso ter um cargo de confiança, eu posso ter um cargo efetivo, eu posso ter um emprego público, eu posso ter uma função honorífica. Qualquer um desses que eu acabo de citar, o indivíduo que é culpabilizado por improbidade administrativa, por ter violado o princípio da moralidade, entre outros, perde a função pública. Também pode ter o indivíduo a suspensão de seus direitos políticos. Cuidado! No caso de violação do princípio da moralidade, que resulte na improbidade prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, não haverá perda de direitos políticos, e sim a mera suspensão. Não há de se cogitar perda, quiçá cassação de direitos políticos, que é um instituto que não existe no nosso ordenamento jurídico. Também teremos como sanção a declaração de indisponibilidade dos bens do agente da improbidade e a obrigação de ressarcir ao erário. Ressarcir aos cofres públicos, necessariamente. Podemos dizer que tais sanções são aplicáveis de acordo com as regras previstas no artigo 12 da Lei 8.429 de 1992. No caso aqui, eu recomendo uma breve vista a essa lei, mas para quem vai fazer uma prova que exija grau de educação superior, para quem vai fazer uma prova que exija apenas ensino médio, a leitura dos artigos da Lei 4.492/92 não é necessária, a não ser que ela esteja expressa no seu programa. Pois bem, as sanções estão previstas nesta lei, que recomendamos a leitura, além da multa correspondente, que pode chegar a até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente público que violou o princípio da moralidade e, por consequente, acabou resultando uma improbidade administrativa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Podemos agora passar a uma breve análise do princípio da publicidade. Com relação à publicidade, podemos dizer que a publicidade é requisito de eficácia das leis e dos atos da administração, isto é, os atos da administração e as leis criadas pelo Poder Legislativo, para serem eficazes, devem ser de conhecimento geral.
para serem de conhecimento geral, devem ser escritas, devem ser publicadas no veículo competente. Então, respeitar a publicidade é um dever da administração. Consiste no dever de dar total transparência a todos os atos que praticar, além de fornecer todas as informações aos particulares, informações que sejam de seus interesses pessoais ou meramente personalíssimas, isso é, de interesses gerais, que constem em bancos de dados públicos e que um particular venha a requerer. Como regra geral, vale frisar, os atos administrativos não podem ser sigilosos, embora haja exceção a essa regra. O aludido princípio comporta exceção no que concerne a atividades relacionadas à segurança da sociedade e do Estado, ou quando o conteúdo da informação for resguardado pelo direito da intimidade, que também está prescrito no artigo 37 da Constituição, só que agora em seu parágrafo 3º, inciso 2. No que se refere à publicidade dos atos, programas e obras concluídas pela administração pública ou mesmo em seu curso ainda, cumpre salientar que esta só será admitida se tiver objetivo educativo, informativo ou de orientação social, proibindo-se a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos por meio de divulgação de nomes, símbolos, imagens, sob a pena de violação do princípio da própria publicidade e do princípio da impessoalidade, também resultando numa situação de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429 de 92, sem prejuízo da ação penal cabível. Isto é, no que concerne ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala da publicidade de obras, atos e programas, essa publicidade está mais no sentido de propaganda, de tornar de conhecimento geral determinadas obras, atos e programas. E não pode a autoridade pública que vier a promover essa publicidade, essa propaganda especificamente falando, de obras ou atos da administração pública, usar do dinheiro público para promover a própria imagem dentro desta propaganda da obra ou do serviço público prestado. Isso importaria violação do princípio da publicidade, concomitante com a violação do princípio da impessoalidade. Com relação a instrumentos constitucionais que são utilizados para assegurar, para garantir o direito à informação. Informação, porque se estamos falando de publicidade, estamos falando de informação. Continuando. Então, podemos dizer que a publicidade, como princípio, orienta a atuação administrativa de qualquer espécie e está presente, por exemplo, na concessão de certidões, na vista dos autos, implicando a contagem de prazos para a defesa, na prescrição, no acesso ao conhecimento das leis e atos da administração como um todo. Isto é, um ato da administração, para ser eficiente, ou uma lei, se de caráter geral, deve ser publicado em diário oficial da União, dos estados, do município, depende de quem está emanando os atos. E se o ato da administração é um ato interno porque só vai produzir efeitos dentro da repartição, a fixação deste ato por escrito no quadro de avisos de uma repartição já é o suficiente para garantir o atendimento ao princípio da publicidade. Então tomemos muito cuidado, caros ouvintes, com a sentença que afirma em prova que somente a publicação em diário oficial é capaz, por exemplo, de tornar eficaz, de dar conhecimento, de dar publicidade a atos da administração. A sentença é falsa, uma vez que a fixação de atos da administração nos quadros de aviso das respectivas repartições públicas também tem poder de dar publicidade a atos da administração em geral. Podemos agora falar do princípio
da eficiência. O princípio da eficiência tem como condão, por assim dizer, informar a administração pública, visando aperfeiçoar os serviços e as atividades prestadas. Entre outras coisas, o princípio da eficiência busca otimizar os resultados e atender ao interesse público com maiores índices de adequação, eficiência e satisfação, por assim dizer. Podemos dizer que, embora esse princípio tenha sido inserido no texto constitucional somente após 1998, com a emenda constitucional número 19, o princípio da eficiência ele já constava na legislação infraconstitucional, isso é, em leis abaixo da Constituição, a exemplo das previsões constantes do Decreto-Lei 200 de 1967, no seu artigo 13 e 25, inciso 5º especificamente, e da Lei de Concessões e Permissões, a Lei 8.987 de 1995. Repetindo, a Lei de Concessões e Permissões também previa o princípio da eficiência, a Lei 9.987 de 95, lá no artigo 6º e no artigo 7º. Artigo 6º, parágrafo 1º, e artigo 7º, inciso 1º. E também no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente a Lei 8.079 de 1990, lá no artigo 4º, inciso 7º, no artigo 6º, inciso 10, e no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, tínhamos lá também expressões do princípio da eficiência. Então, o princípio da eficiência ele é de suma importância nas diversas searas em que a administração pública atua, desde a contratação e a exoneração de agentes públicos até a prestação de seus serviços. Em relação aos agentes, podemos dizer que a Constituição prevê a exigência de concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Isso é expressão do princípio da eficiência. O concurso público visa selecionar os mais eficientes de um grupo para poder prover os respectivos cargos. Podemos falar também no princípio da eficiência no que concerne à aquisição de estabilidade no serviço público, que deve o agente se submeter, antes de mais nada, para alcançar a estabilidade, a uma figura chamada estágio probatório em âmbito federal e estágio experimental e probatório no estado do Rio de Janeiro. Também podemos falar em expressões no princípio da eficiência no que concerne, por exemplo, a licença. Aquele candidato que, por exemplo, estuda para fazer um concurso público no estado do Rio de Janeiro vai ver lá no artigo 19 que existe uma licença especial para aquele servidor público que é estudante, que integra um curso regular, para que em dia de prova ele seja licenciado de seu expediente. Para que ele é licenciado no seu expediente? Ele é licenciado no seu expediente para que ele possa, segundo o interesse da própria administração também, ter um tempo para estudar, tirar uma boa nota, de repente fazer uma boa graduação, fazer uma boa pós-graduação, um bom mestrado, e no dia da sua prova ele vai ganhar o dia de licença para poder estar estudando. Porque quanto mais conhecimento ele adquire, tecnicamente falando, mais eficiente esse servidor se torna. Então, o princípio da eficiência comporta vários derivados que poderíamos aqui passar tempos e mais tempos citando. Durante o exercício de suas atividades, prevê a Constituição Federal a necessidade de avaliações periódicas de desempenho do servidor, sempre assegurada ampla defesa por parte dele, podendo, inclusive, essa avaliação periódica levar à perda da função. Isso ainda depende de uma certa regulamentação, a perda da função em virtude de avaliação periódica prevista lá no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Sendo assim, temos aí citados vários derivados do princípio da eficiência. O concurso público é derivado do princípio da eficiência. A licença para fazer prova ou exame regular
em curso regular é derivado do princípio da eficiência. As avaliações periódicas são derivadas do princípio da eficiência. A própria aquisição da estabilidade é derivada do princípio da eficiência. O estágio experimental e o estágio probatório também são derivados do princípio da eficiência. Sendo assim, temos encerrada a análise do caput do artigo 37, que fala da administração pública direta e indireta, do processo de desconcentração e descentralização e dos vínculos que são por estes processos estabelecidos. Estudamos as autarquias, estudamos as fundações públicas, estudamos as sociedades de economia mista e as empresas públicas neste caput, assim como estudamos os princípios fundamentais da administração pública, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Na nossa próxima aula, estaremos analisando os incisos do artigo 37. Até breve.